do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Provérbios, capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for adulto, não se desviará dele. O que acontece? Lembra do filho pródigo? Ele estava com o pai, tinha do bom e do melhor, mas resolveu pegar uma parte da herança e sumir pelo mundo. Gastou tudo, perdeu os amigos, porque nós vimos que o muito dinheiro atrai amigos, mas o pouco dinheiro afasta até os mais chegados. O que ele fez depois? Quando ele caiu em si, eu vou voltar para a casa do meu pai, que lá eu tenho do bom e do melhor. É a mesma coisa, as crianças estão assim, jogadas ao léu. Se você não der educação em casa, o mundo ensina. E a educação do mundo é triste, acaba até em morte. A pessoa está ali, aí vem aquele malvado, oferece um tênis caro, oferece uma camiseta cara. Aquele cara é bom, ele me dá do bom e do melhor, então eu vou seguir ele. Está seguindo ele, amanhã ou depois está com uma R15 nas costas. Aí você acha certo? É o que acontece hoje. Eu já expliquei, tanto aqui como lá, o processo é o mesmo, só muda a forma de agir. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. É o preguiçoso. Olha, eu não posso, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Isso é desculpa, né? Deus fala assim que um leão está lá fora. É a desculpa do preguiçoso. Eu não vou, estou com isso, estou com aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O preguiçoso sempre tem uma desculpa para não te ajudar. Eu já falei, eu sou preguiçoso, mas não vagabundo. Se alguém me pede alguma coisa, opa, peraí, eu vou e faço. Se eu não tenho condições, você me desculpa, estou sem condições de fazer isso agora, né? Mas às vezes, poxa, fazer isso de novo, mas tem que fazer, entendeu? Tem que fazer, eu vou e faço. Mas eu sei que eu sou preguiçoso, né? Então, se você não combate a preguiça, aí fica ruim, né? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina se afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. É o que eu falo, você tem uma oferta, você dá de coração, porque se você der para se aparecer, não vai acontecer nada, né? E a mesma coisa, por que você vai dar para o rico se ele não precisa? O rico vai no restaurante, ele vai pagar a conta, conforme for o gerente fala, não, fica por conta da casa. Aí o pobre vai no restaurante, vai pagar a conta, se bobear, paga o dobro. É uma discriminação muito grande, é uma falta de senso que não dá para entender.
Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? É o caso do jogador, né? O viciado, não, eu vou tentar mais uma, eu vou tentar mais uma. Quando vê, está perdendo tudo, não tem como recuperar, continua endividado, e aí faz o quê? Ah, eu vou roubar para pagar minha dívida. Eu vou fazer um monte de besteira e é um buraco atrás do outro. Tapa, ou seja, faz um buraco para tapar um e o buraco que você fez é maior do que o primeiro. Aí vai fazer o terceiro para tapar o segundo e é maior do que o segundo, e assim vai. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Isto está lá em Levítico também. Quando um terreno era demarcado, era limitado, então as pessoas tiravam as marcações ou para lá ou para cá para deixar o terreno maior. Não, está errado. Demarcou é ali. Não tire os marcos. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis está posto, não entre a plebe. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Ou seja, se controla, né? Você não vai, tem um monte de comida, ótimo, você põe um pouquinho no prato, come aquele pouco educadamente, depois você vai lá, repete, coloca mais um pouquinho educadamente, você entendeu? Não fica em cima, como algumas pessoas fazem. O café está servido, a pessoa encosta na mesa e come, 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 não dá nem espaço para o outro chegar lá e pegar um bocado de pão. É triste, hein? Tem que ter educação. Você pegou um sanduíche? Pega um sanduíche, vai lá para o outro lado, senta, come com calma, depois você volta, pega outro. Mas fulano é esganado. Deixa o fulano, faz a tua parte. Tá certo? Deus está falando com você, não é com o outro não. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Nesse caso, pão é simbólico. Não dê ouvidos, não fique falando, repetindo. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino,
e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá. Foi o que eu falei lá atrás. Conselho tutelar, direitos humanos. Você não vai espancar a pessoa. Se eu pudesse, o que eu faria? A pessoa foi presa, então ela vai ter educação no presídio. A educação de uma profissão, a educação de aprender a ler e escrever, e a educação sobre a palavra de Deus. Não é religião. Eu vou fazer religião. Não, nada disso. Você tem que aprender a palavra de Deus, você tem que aprender quem é o verdadeiro Deus, o único Deus e o que Ele quer de você. É bem diferente, porque Deus tem um monte por aí, mas só um é o verdadeiro. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, ele já falou várias vezes, a vara é para corrigir. Fez coisa errada? Dá uma surrinha, umas palmadinhas, não vai fazer mal para ninguém. Eu apanhei tanto quando era pequeno, tô aqui, ó. É triste, né? Aí as pessoas vêm, não pode bater, não pode corrigir, aí vira marginal. Entendeu? É o que Deus fala. De hoje em diante a coisa vai ficar feia. Por isso que lá na frente vai haver correção de Deus. Não é porque Deus é ruim, porque você está vendo a maldade como está crescendo. E Deus vai dar um corte. Puro e simples. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. É o que Deus está falando, viu? Procure fazer o melhor para que eu me alegre e para que eu te abençoe. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Hoje, eu vou em tal bailinho, em tal lugar. Cuidado, você está no meio de pessoas estranhas. Você não sabe o que pode acontecer ali. A pessoa bebe, perde o sentido, perde o controle, perde o juízo, né? Eu vou numa festa de família, opa, é diferente. Mas até mesmo numa festa em casa de família, tem o perigo de acontecer alguma coisa errada. Mas na casa de uma pessoa que você conhece, é parente, não sei o que, ótimo, vá lá, divirta-se. Mas nesses bailinhos de rua, lugares que vai ser um sítio não sei aonde, você está no meio de gente que você não conhece, não sabe as atitudes. Por isso, às vezes você vai e não volta, e se volta, volta carregado. Nesse caso, não é por causa de gripe não, é pela tua vida. Fique em casa. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, a quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha o que Deus está falando, para você dar o teu coração para Ele, para que os olhos do Senhor se agradem de onde você vai andar. Porque você dá o teu coração para Deus, isso é simbólico. E Deus começa a guiar os teus passos, você começa a andar de acordo com a vontade de Deus. E isso vai o quê? Alegrar a Deus. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos?
para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. É aquele caso, a pessoa bebe para esquecer, esquece momentaneamente. Quando volta ao normal, lembra de tudo e volta a beber de novo. É um poço sem fundo, é um caminho sem volta. Eu sempre falo, você controla as coisas não te controlam. Capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. O que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Quem é essa sabedoria? É a Bíblia. Nesse caso, é a Bíblia. Entenda a Bíblia, procure conhecer a Bíblia, para que tudo te vá bem. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Mais uma vez, as pessoas falam, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, o homem cai por si só. Mas o que ele faz? Ele ora a Deus, ele se arrepende e Deus perdoa. Não é, o homem cai toda hora, Deus vai lá, nada disso. O homem tem que ter juízo. Cai por inocência, é uma coisa. Cai por culpa, por ignorância, rebeldia, é outra, totalmente diferente. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Se Deus desvia do maligno a ira dele, vai para onde? Para você que está rindo. Em resumo, não ria da desgraça alheia. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom fruto, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá?
Deus também está falando um pouco aqui sobre Apocalipse. O que acontece de mal aqui será cobrado lá na frente. Algumas coisas Deus cobra na hora, outras vai ser cobrado naquele dia. E naquele dia é triste. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreendem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como o beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Aquele velho ditado, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ah, mas Deus disse que olho por olho, dente por dente. Jesus mudou essa história. Ouviste que foi dito, dente por dente, olho por olho. Mas assim digo eu, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora a história é outra. Quem está no comando sou eu. Então, faz o que Jesus manda. Passarei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ele falou que estava o quê? Cheio de espinhos, porque não cuida. Se não cuida, amanhã eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço. Nunca faz. O que acontece? Acaba estragando, acaba perdendo, acaba empobrecendo.